Olá, seja bem-vindo ao canal Leitura de Abelha. Eu sou Cristiane Azevedo e hoje vou falar com vocês sobre um livro da literatura nacional, Incidente em Antares, do autor gaúcho Érico Veríssimo. Incidente em Antares é uma de suas últimas obras. Foi publicada em 1971. É dividido em duas partes. A primeira parte conta a história do vilarejo do povoado de Antares e explica a origem do conflito entre os Campo Largos e os vacarianos. A primeira parte mostra, assim, cenas de violência extrema, estupro, mortes, coisas muito pesadas, típico do começo da nossa colonização. O vilarejo se chamava no começo Caveira, o povinho da Caveira. Chico Vacariano recebe a visita de um naturalista que mostra para ele a estrela de Antares, que era a estrela que mais brilhava no infinito. Vacariano fica encantado com essa estrela e decide mudar o nome daquele vilarejo, daquele povoado, para o povoado de Antares. No entanto, ele não explica para a população por que ele mudou o nome do povoado. A população explica para as pessoas da forma que ela compreende. Teve um aumento da população de Antas, então o povoado virou Antares. O livro é dividido em duas partes. A primeira parte conta a história da criação desse povoado e das lutas pelo domínio político, o poder mesmo entre os vacarianos, que foram os primeiros a chegarem lá, e os Campo Largo. Essa luta só vai acalmar, eles só vão conseguir viver em paz depois que eles recebem a visita de um deputado que pretende ser presidente do Brasil. Explica para eles que era necessário que aqueles inimigos se tornassem aliados para lutarem contra um inimigo comum. Sabe qual era o inimigo comum naquela época? O comunismo. Parece uma coisa atual, né? Quem era esse deputado jovem? Getúlio Vargas, que quer romper com a velha política do café com leite. Muito que bem. A primeira parte chega a ser um pouco lenta e assustadora, porque mostra realmente situações de muita violência. A segunda parte do livro já vai tratar do incidente. E que incidente é esse que vai ocorrer no povoado de Antares? E é aí que nós vamos perceber como que aparecem as características do realismo fantástico de Érico Veríssimo. Como assim? O que é realismo fantástico? Ele usa de temas sobrenaturais para falar sobre uma realidade que se estava vivendo na época. O dia é 12 de dezembro. Nesse dia 12 de dezembro, todos os operários, todos os trabalhadores decidem fazer uma greve geral. E todos os trabalhadores de Antares aderem a essa greve geral. Nesse mesmo dia, morrem 7 pessoas que representam todas as classes sociais. Por exemplo, a matriarca Quitéria Campo Largo, o João da Paz, que é um operário que morre vítima de tortura na delegacia, e no hospital dão um atestado de óbito dizendo que ele morreu de embolia pulmonar. O pianista Menandro, que se mata, vítima de uma profunda depressão. A Herotildes, uma prostituta que morre de tuberculose. O Barcelona, que é um sapateiro anarquista que tem um aneurisma. O Cícero,
um influente advogado, o pudim de cachaça que morre envenenado por arsênico. Ou seja, temos personagens para todos os gostos, defuntos para todos os gostos. Esses defuntos são levados para o cemitério, porém é uma greve geral, os coveiros estão de braços cruzados e não sepultam nossos defuntos que passam a noite no cemitério. Insatisfeitos com isso, eles se levantam do caixão e marcham até a cidade para exigir o mínimo que um defunto quer, que é um enterro decente. Entra aí o nosso realismo, porque os nossos eles são zumbis, não são zumbis, na verdade, são mortos que andam, mas eles apresentam algumas características. Eles não aparecem refletidos no espelho, eles não aparecem numa foto, se fossem fotografados, eles não aparecem, mas ao mesmo tempo eles têm mau cheiro, eles fedem, eles atraem muitas moscas, muitos ratos. À medida que eles riem, sai uma gosma verde do nariz, da boca, né? Então assim, eles não estão bonitos, eles são defuntos. Eles não viram como os vampiros que querem fazer mal, ou os zumbis que querem... Não, eles continuam sendo o João da Paz, a Quitéria, o Menandro, a Herotildes. No dia 13 de dezembro, eles morrem no dia 12, no dia 13 eles ameaçam que vão fazer uma assembleia e vão colocar todos os podres para todo mundo saber. Então vai todo mundo para a praça ver esse espetáculo, e olha que aí nós temos uma pegadinha do Érico Veríssimo, porque 13 de dezembro de 1968 foi quando foi decretado o AI-5, o Ato Institucional número 5, aquele que foi o mais agressivo, o mais violento da ditadura militar. E o dia dessa grande assembleia é no dia 13 de dezembro. Esse livro ele é muito marcado pela violência. A violência da tortura, né? O próprio João da Paz, ele nos faz lembrar o Vladimir Herzog, que foi torturado e depois fizeram uma encenação como se ele tivesse cometido suicídio. No caso do João da Paz, ele foi tão brutalmente torturado, e a tortura dele é descrita literalmente no livro. A gente precisa ter estômago para ler aquilo e saber que de fato isso aconteceu no Brasil. E é interessante que a gente pensa que a tortura no Brasil só aconteceu na época dos militares. E na voz do delegado, ele fala assim que ele aprendeu a executar a tortura na época do Estado Novo. E nós sabemos que houve tortura naquela época. É importante também a gente perceber quem são as pessoas que acolhem esses mortos. O padre mais antigo tem horror de receber os mortos. O padre mais jovem, ele recebe o João da Paz, assume o compromisso de ajudar a esposa dele, que também foi torturada, a ir embora de lá de Antares. A amiga da Herotildes também acolhe a própria Herotildes, que é a Rosinha. O Alambique, amigo do pudim de cachaça, acolhe o pudim de cachaça. Então a gente vê assim que os mais simples, os menos comprometidos com o status quo. A Quitéria Campo Largo fica decepcionada porque ela deseja ser enterrada com as joias dela e ela descobre que os seus familiares não fazem isso. Ela chega em casa, já flagra a família brigando pelas suas joias, pelas suas coisas. Ela fica assim chocada porque ela nem foi sepultada e eles já estavam brigando. Ela faz uma coisa incrível, que ela pega as joias e dá descarga no vaso. Então é um livro que nos deixa
chocados pela violência, mas nos mostra que a democracia ela é muito frágil. Uma obra que foi publicada em 1971, se você pega hoje e lê, a gente vê que ela é muito atual, próxima da nossa realidade. Eu convido vocês a conhecer o Incidente Antares e buscar com quem que você se identifica. Quais reações você teria ante uma situação assim fantástica e até mesmo grotesca como essa, a situação dos operários que cruzam os braços para lutar pelos seus direitos. Convido vocês a conhecer a obra do Érico Veríssimo e que a gente se encontre no nosso próximo vídeo na semana que vem.